Dia a dia com Deus, 6 de março. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, e nem orgulhoso, e nem vaidoso. 1 Coríntios, versículo 13 e 14. Senhor Jesus, eu queria tanto ter sua bondade, seu amor e dar para todas as crianças também nesse mundo. Venha com seu Espírito Santo para fazer nós amar o próximo e amar o próximo, amar quem precisa e amar uma pessoa que não conhece o Senhor. Ensina nós a ser consciente e paciente, que nós podemos ser bondosos em nome de Jesus, amém.